Boa noite. Na política econômica, muitas vezes, a palavra é mais eficiente que a caneta. Como o mercado se move por expectativas e a defasagem entre as medidas econômicas e os resultados, é o discurso que mantém as expectativas coesas antes que as mudanças apareçam. O mercado financeiro desenvolveu mecanismos de operações futuras capazes de radicalizar qualquer movimento de expectativa, seja para cima, seja para baixo. A esse quadro soma-se o ativismo da mídia, radicalizando cada movimento negativo. Tudo isso aumenta a importância da interlocução competente com o mercado e da racionalidade das medidas econômicas, da lógica, você saber explicar logicamente o que você pretende alcançar mais à frente. O programa Brasiliana Zog dessa noite vai analisar o modelo Dilma Rousseff na economia, seus acertos e erros. Para falar do assunto, são nossos convidados o professor, ex-secretário econômico do Ministério da Fazenda, o Luiz Gonzaga Beluso. Aliás, tem uma ficha tão grande que colocar o ex-secretário é pouco lá. O especialista, um dos grandes economistas do mercado financeiro aqui, o Paulo Tenani, e no Rio, o presidente da Associação Keynesiana Brasileira e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Luiz Oreiro. E também contamos com a participação da jornalista Priscila Cash, que irá selecionar perguntas dos telespectadores encaminhadas pelo portal www.brasilianas.org. Vamos iniciar esse primeiro bloco falando do modelo Dilma de economia. Professor Beluso, o que seria o modelo Dilma de política econômica? Eu não sei se tem um modelo Dilma, mas de qualquer maneira, eu acho que ela enfrentou uma situação muito diferente da que o Lula enfrentou, né? Porque o Lula pegou os anos gloriosos da melhoria dos termos de troca, quer dizer, as nossas commodities tiveram um desempenho brilhante, deram um desempenho também favorável para a nossa balança de... Nós chegamos a ter um superávit em conta corrente, né? Apesar do desempenho da indústria não ser lá grande coisa, mas ainda no período dele, a indústria teve um bom desempenho e ela pegou a economia depois da recuperação, né? Em que a situação global já não era a mesma, né? Ela pegou depois da recuperação da economia brasileira, que foi ainda deflagrada no governo Lula. Isso. Né? Não é isso? Em 2008, ela pegou a recuperação, que foi muito bem engendrada, eu diria, pela política econômica. A gente tem que reconhecer que foi um período de acertos, né? Na verdade, o que você fez foi recuperar o crédito que tinha se contraído por conta de um contágio, né? Não havia nada no sistema financeiro brasileiro, bancário, que justificasse aquela contração do crédito. Foi uma coisa de contágio, de expectativas mesmo, né? E eu me lembro, eu estava no Conselho da Fiesp, os empresários, na verdade, recuaram completamente, né? O investimento vinha bem, eles recuaram e a economia teve aquela queda. Bom, depois houve a recuperação, etc. E o modelo fundado na recuperação do consumo, né, começou a perder força, né? Isso estava claro. Mas há um mistério aí, né? Como diziam a respeito da economia americana, num certo momento, um conundrum, né? É uma contradição, porque, na verdade, os mercados de trabalho, na verdade, operaram muito bem, né? Você olha os dados do PNAD, você vê que no período Lula, né, você teve uma melhoria da distribuição de renda, não tem classe média nenhuma, né? Tem uma ascensão das camadas populares, né, que passaram a quê? A ter acesso aos bens de consumo mais baratos, né? Se você fizer uma observação de como foi o comportamento dos duráveis, você vai ver que os preços relativos dos duráveis caíram demais, né? Vis-à-vis aos serviços, por exemplo, né? E você teve uma mudança na composição da geração do emprego e da renda, né? Os serviços, na verdade, é que passaram a responder mais pelo crescimento da renda. Eu acho que, por exemplo, o IBGE não marca muito bem esse pedaço, né? Essa discussão do PIB aí explicaria essa dicotomia aí de PIB baixo e emprego alto? Eu acho que há um problema de mensuração
do crescimento dos serviços. Há, de fato, um problema que o nosso amigo Chico Lopes apontou, né? Há um problema, por exemplo, com a mensuração e a diversificação que ocorreu no setor serviços. Eu acho que, né, se você mudasse a ponderação, mercado imobiliário, né, se você mudasse a ponderação, certamente daria uma taxa de crescimento maior, porque não é compatível com... Então, o que aconteceu é que a passagem, né, do consumo que estava... Não é que o consumo caiu, o consumo perdeu velocidade, ou seja, as taxas de crescimento foram caindo. É só se observar o que aconteceu com o consumo nos últimos anos. Mas a engrenagem para você reatar através do investimento, né, não funcionou, porque aí há problemas, né, vários problemas de definição de prioridades, de critérios, né, a discussão sobre margem de lucro, hein? Sobre a taxa interna de retorno. Aquilo foi uma impropriedade, digamos assim, né? Eu assisti bem de perto essa coisa com os empresários e realmente aquilo ficou uma coisa desconfortável, né? Mas eu não acho que a Dilma seja mais intervencionista do que o Lula. Então, eu queria ver com o Tenani, assim, no caso do mercado, por que essas idiosincrasias aí com a política econômica do governo Dilma? Olha, o mercado tem uma visão de como a política econômica tem que funcionar. Você tem que subir juros para combater a inflação, você tem que ter um governo menos ativo. E o que acontece com o governo Dilma é que é um governo um pouco mais desconfiado do mercado do que se viu no passado. Então você tem uma política econômica mais intervencionista e mais ativa e uma série dos paradigmas que o mercado acredita e que foram utilizados no passado, eles estão sendo deixados de lado. Agora, Tenani, essa questão uma velha discussão que a gente sempre teve aí, essa questão da taxa Selic para combater a inflação e tudo, você acha que os mecanismos aqui de transmissão aqui no Brasil funcionam adequadamente ou é meramente um sinalizador de expectativa? Não, a economia brasileira ela ainda é pouco alavancada. Obviamente que ela está mais alavancada do que ela foi no passado, mas o mecanismo principal para você controlar a inflação é que você sobe o juro e o câmbio se aprecia. Quer dizer, é um mecanismo cambial, não é um mecanismo que é mais tradicional. ou menos o que a medicina fazia com sanguessuga para reduzir a febre. Exatamente, é uma política cambial, não é uma política de juros ainda. Eu queria ver com o Oreiro, no Rio. Boa noite, Oreiro, obrigado por ter vindo aí, bichão. Oreiro, o pessoal de mercado diz que o não crescimento do PIB se deve ao fracasso do keynesianismo. Você tem alegado que essa política econômica não tem nada de keynesiana. Do ponto de vista da sociedade keynesiana, aí, quais as críticas que você faz assim, à política econômica Dilma-Guido? Ninguém está ouvindo. A gente volta daqui a pouco, tá? A gente volta. Nós voltamos daqui a pouquinho com o Oreiro, que nós estamos sem som no Rio de Janeiro. Dá só um toquinho nele lá para. Avisa para ele não falar, que ninguém ouve. Eles avisam lá. Ô, Beluso, é só para pegar algumas. Essa questão, por exemplo, quando se pega a questão do investimento em infraestrutura, a Dilma pretende, com as concessões, trazer o capital privado. Você acha que com as últimas concessões, o modelo já está ajustado? O PAC mesmo aí, ela colocou para andar e daí surgem problemas lá, de falta de projetos. Você acredita que esses empecilhos já estão administrados? A gente pode, nos próximos anos, ver um ritmo maior de investimento? Pois é, você tocou numa questão que é importante no Brasil, né? Primeiro foi a desmontagem de toda mais que a desmontagem, foi o apagamento, se a gente pode dizer, de toda a memória que o Estado brasileiro tinha construído ao longo dos anos, inclusive do regime militar, né, que isso vem desde do Getúlio, passando pelo Juscelino, etc. A memória e a capacidade de você formular e executar os projetos. Tem muito projeto que está sendo operado sem ter projeto executivo, né? Tem essas questões da desmontagem do Estado brasileiro, né? Que você tinha uma tremenda capacidade, por exemplo, acumulada no GEIPOT. Onde é que foi parar o GEIPOT?
Onde é que está? Foi um desmonte que fizeram, né? E essa ideia peregrina, tola, de que você pode ter capitalismo sem Estado, né? Realmente, em nenhum lugar sério você pode aceitar essa ponderação, digamos assim, né? Então, eles desmontaram tudo que foi montado no Estado brasileiro, inclusive no período autoritário, né? Em que você tinha os projetos das empresas estatais, você tinha essa expertise, né, na formulação de projetos em todas as grandes empresas estatais que você tinha, como você tem na Petrobras hoje, né? Então, essa é uma questão, né, que não é fácil de você resolver. A segunda questão tem a ver com o fato de que hoje você tem mais órgãos incumbidos de proibir do que órgãos incumbidos de viabilizar as ações governamentais. Então você tem o Tribunal de Contas, que é o órgão assessor do Congresso, ele se manifesta antes do projeto entrar em execução, não é? É o Ministério Público, idem. É preciso resolver essa questão institucional, né? Aí vem os órgãos que cuidam do meio ambiente. Você precisa resolver essa questão institucional. Mas você acredita que essas questões estruturais têm estudos internamente para... Por exemplo, tem a empresa de planejamento logística lá que tenta resolver isso. Mas, de uma maneira geral, essa visão das reformas estruturais já está na mira da Dilma? Eu diria o seguinte, que ela, mais do que ninguém, ela sabe quais são os empecilhos e as dificuldades que você tem num Estado que foi desmontado, né? Quer dizer, cuja capacidade técnica nesse campo foi desmontada. Vou dizer, no caso das ferrovias, por exemplo, os leilões, as licitações vão ser muito mais complicadas, né? Porque nós perdemos toda a capacidade que nós tínhamos, né, de projetar, de implementar os projetos ferroviários. Nós, na verdade, desmontamos a malha ferroviária brasileira ao longo dos últimos anos, né? Nós, na verdade, encolhemos. É um desatino, né? Um desatino, porque, na verdade, com um país desse tamanho, você vai transportar tudo de caminhão, né? Isso aumenta seus custos de logística, barbaridade. Deixa ele falar. O Oreiro já estamos conseguindo falar? Fecharam o Oreiro de novo, então. Eu acho que algum sinal neoliberal está atrapalhando o keynesianismo aí. Tenani, quando a gente pega os fundos de investimento hoje, equity, tudo, você acredita que já tem uma indústria madura para entrar nos grandes projetos de infraestrutura? Já tem instrumentos financeiros capazes de financiar o longo prazo sem necessariamente entrar o BNDES? Não, o mercado brasileiro ainda ele é muito incipiente, o mercado financeiro, né? Se você olha o mercado de ações, tem 150 ativos que você pode negociar. O mercado de crédito, ele é muito raso ainda. Então, o Brasil tem muito que caminhar no sentido de aperfeiçoar o mercado financeiro antes de você poder realmente ter a poupança privada indo de uma maneira eficiente para uma série de investimentos que, ainda com as taxas de juros muito elevadas, vai demorar muito tempo para isso acontecer. Oreiro, tá me ouvindo agora? Não. Eu não estou ouvindo ainda opa, acho que agora apareceu. Ai. Você desculpe mais uma vez aí, prezados telespectadores aí. Oreiro, daqui a pouco nós voltamos aí. Beluso, se a gente for pegar, digamos, os últimos governos, você teve aquela fase das micro-reformas aí do Palocci, nenhum ativismo em termos de política pública. Depois tem a fase da crise, aí que você tem muito ativismo, mas aparentemente as micro-reformas estão abandonadas, ficam meio de lado. E a Dilma, lá naquele encontro de Davos, ela entusiasmou lá os executivos multinacionais ao dizer que ia empreender uma luta contra a burocracia pública brasileira. O que tem de concreto? Ela está falando isso que eu falei, não é? Está falando isso que eu falei. Do quê? Na verdade, você desqualificou a burocracia, né, nos últimos anos e, na verdade, você criou burocracias que, na verdade, cuidam de impedir que você tenha, que você impulsione os projetos, né? Isso é uma reclamação que é generalizada no governo.
Inclusive porque, por exemplo, eu sei que tem gente que me diz, eu não assino nada. É um risco danado, né? Se eu assinar, eu estou arriscado a sofrer um processo. Beluso, outro dia eu tive num evento lá de secretários de gestão na Bahia e falavam, por que não tem inovação no setor de gestão pública? E eles dizem o seguinte, sempre que você faz uma inovação, você tem aquela fase que dá problemas, a transição. Sim. Daí, todo mundo cai matando em cima. Se aparece um bom resultado, ninguém reconhece. Então, ele só tem risco, não tem... Então, isso é um problema, se você tem um programa de inovação e você não reconhece que a inovação é a coisa que tem mais risco, você tem que ter um sistema de financiamento especial, né? Porque muitas das tentativas falham, né? Então, você tem agora a FINEP que, na verdade, está perseguindo esse objetivo e tal, mas tem limitações, digamos, de recursos, né? O próprio BNDES tem uma linha para inovação, etc. Mas ele estava falando do mercado de capitais brasileiro, e, na verdade, é incompatível você ter um mercado de capitais que financia a longo prazo com as taxas de juros que nós temos e com a permanência da indexação, né? Eu perguntei outro dia para um amigo meu que falava, que insistia no fato de que o governo tem que baixar as taxas de juros. Falei, o problema não é voluntarista assim, né? Você tem que levar em conta qual é o estado de convenções que existe no nosso mercado, né? As pessoas, em geral, os aplicadores, você vê o que cresceu nos últimos 5 meses ou 6 meses? A poupança. Por quê? Porque o pessoal corre para o... Então, Beluso, mas vamos pegar... O Banco Central, num certo momento, quando a Dilma entra, monta uma estratégia de trazer a taxa de juros para níveis baixo, civilizados. Tem um momento mágico lá, quando faz aquela aposta em agosto, setembro, reduz a Selic contra toda a posição do mercado, a inflação não explode. Quando parecia que estava dominando a situação, você tem inflações de alimento e tudo, parece que pisca. O que acontece com essa linha de estratégica? Aí é o seguinte, não é? A minha opinião, né? Naquele momento, né, a situação do governo estava muito fragilizada, né? E a inflação estava batendo no teto da meta. Né? Então nós estamos com o seguinte arranjo, né? O câmbio valorizado, 20 anos de câmbio valorizado, né? Taxas de juros muito altas, né? E ela tentou mudar essa composição. Isso. Né? Ela tentou mudar, mas no momento que ela tentou mudar, como ele estava dizendo, né? O consenso do mercado financeiro começou a ficar, é uma questão de poder, certo? De poder e de capacidade de exercer esse poder. E como é que você exerce? Né? Isso. Pelos teus colegas, jornalistas. Pelas pessoas que usam o economista como fonte. Como fonte, isso, que usam o economista como fonte. Então, aquilo começou a ficar uma coisa avassaladora, né? E como a inflação estava batendo no teto da meta, né, o governo, eu acho que corretamente, resolveu dar um sinal que ele não ia ser... E tinha uma disseminação de aumentos também de preço. Uma disseminação de aumento. Corretamente, o governo, acho que o Banco Central reagiu nessa direção. Agora, a questão é que isso, mais tarde, foi colar nessa ideia da mudança do quantitative easing, né? Não é isso? Isso, eu acho engraçado o debate econômico no Brasil, porque é como se o Brasil fosse um país que estivesse fora do mundo. Não tem o resto do mundo, entendeu? Não tem isso. a moeda reserva, não tem o FED, não tem ninguém. Mas o que causa dúvida, digamos? Digamos o seguinte, o Treinador coloca que o aumento da taxa Selic visa apreciar o campo. Quando você conversa com o governo, quer dizer, quando você começa o aumento do Selic, tem inflação também, mas tinha o fim aí dos estímulos monetários dos Estados Unidos, o Banco Central preparando. Ou seja, o fator câmbio é essencial. E ao mesmo tempo você tem as contas externas numa posição vulnerável. E o fator câmbio nunca é explicitado nas metas inflacionárias. É o seguinte. O problema começa quando você deixa o câmbio apreciar. É isso. Porque depois, para voltar, né, você paga um preço. Qual é o preço? Você paga um preço da inflação. Você deixa 20 anos o câmbio apreciado, o que acontece? O cara muda o fornecedor,
né? O sujeito desmobiliza as linhas de produção e vira importador. Aí, quando você desvaloriza, o choque inflacionário... Pega tudo. Exatamente. Em 2003, se perdeu uma grande chance lá quando o câmbio... Pois é, o câmbio foi a 4 Podia ter parado nos 3. Eu me lembro que eu fui falar com o companheiro Palocci, né? No Ministério, e ele falou, eu não vou deixar apreciar o câmbio, mas deixou, porque é muito confortável você usar o câmbio. É a linha de menor resistência. E com liquidez internacional só. Aí você estava matando a pau, né? Porque tinha commodity, mas entrava grana. O mercado, por exemplo, em relação à questão fiscal, essa questão do superávit, essa questão das agências de risco, você acha que o mercado acredita efetivamente que o Brasil possa haver futuramente descontrole fiscal, ou é aquele efeito de... Ele reage ante uma notícia fiscal negativa porque ele acha que o vizinho vai reagir, o outro vai reagir e cria-se o efeito manada? Não, o mercado tem essa visão que o tamanho do governo tem que ser o menor possível. Agora, quando você olha o Brasil, a dívida pública numa trajetória totalmente estável, um país que, apesar de uma dívida pública baixa, ainda tem um superávit primário, o mercado está reclamando que o superávit está diminuindo. Quer dizer, nós estamos longe de ter um déficit primário e a dívida pública está muito longe de sair fora do controle. Então, a probabilidade de o Brasil ter um problema fiscal é extremamente baixa. Ou seja, a ideologia define a expectativa que acaba influindo dos ativos aí. Você não viu o filme O Lobo de Wall Street? Não, estou para ver. Você precisa ver, né? Você viu? Tem um diálogo do Belford, que é o personagem do filme, quando ele ingressa no Rothschild, né? E com o cara que era o Bambambam, e o cara falou, não acredite nessas coisas, não. O que a gente tem aqui é que exercer o nosso poder. E o cara bate no peito, né? Ele bate assim no peito. Então, é isso, entendeu? O tal de Hanna, que é esse personagem, ele entendia perfeitamente do que se tratava, né? É isso aí. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Priscila Kersh, lembrando que o programa é ao vivo, e você ainda pode enviar a pergunta pelo site www.brasilianas.org. Priscila. Na CIF nós temos uma pergunta aqui do Rodrigo Almeida, ele não diz de onde é, mas ele pergunta se não existe uma superestimação da efetividade do nível de câmbio em estimular o crescimento econômico. Pergunta para os chineses, fala para ele perguntar para os chineses se eles acham que o câmbio é importante ou não. Claro que país que, na verdade, quer país emergente, digamos, que quer ter uma trajetória razoável da sua indústria, tem que ter um câmbio competitivo, né? Eu acho que aqui se criou essa história, não, em vez de câmbio competitivo, você tem que ter reforma, inovação, parará. E daí se inverteu a lógica. Enquanto você não tem tudo isso, você tem que ter o câmbio competitivo. Mas, Paulo, é claro, e você acha que se você não tem o câmbio competitivo, o sujeito vai arriscar a fazer inovação? Não vai ter caixa para investir. Não vai ter caixa para investir, ele não vai ter segurança de que ele vai inovar, vai investir. Vai ter retorno. E o câmbio, na ocasião em que o projeto dele começar a maturar, começar a vencer, se o câmbio vai estar no nível que ele imaginou ou vai estar mais abaixo. Ele pode levar uma trombada. O que os chineses fizeram? Estabilizaram o câmbio e mantiveram desvalorizado. Os americanos ficavam reclamando que eles manipulavam a moeda, eles não deram a menor bola, né? E montaram o projeto de industrialização em 20 anos, não é isso? Em 20 anos. Não estou dizendo para o Brasil fazer uma coisa dessa, que o Brasil já tem uma indústria, e felizmente não perdeu tudo, ainda tem uma estrutura industrial razoável, mas está começando a perder. Mesmo sem álcool, temos as nossas maquiadoras. Nossas maquiadoras, é isso mesmo. Vamos para o primeiro intervalo. Brasilianas.org, volta logo. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que discute os caminhos da política macroeconômica do governo Dilma Rousseff. Contamos hoje com a participação do professor e ex-secretário econômico do Ministério da Fazenda, Luiz Gonzaga Beluso, do especialista no mercado financeiro, Paulo Tenani, e no Rio, do professor José Luiz Oreiro, presidente da Associação Keynesiana Brasileira. Nesse segundo bloco, nós vamos falar das vulnerabilidades do modelo atual. E agora, já reatamos aí o sinal com o Rio. Eu queria ver com o professor Oreiro.
Loureiro, os mercadistas dizem que o não crescimento do Brasil é o fracasso do keynesianismo. E você fala, esse filho não é meu. Como é que você está vendo a política econômica do governo Dilma? Olha, Nassif, o fracasso do crescimento do PIB, eu vejo mais como uma questão estrutural do que conjuntural. Na verdade, isso é o reflexo da desindustrialização da economia brasileira, que é um processo de longo prazo, que ele data de meados da década de 80, que nós temos a primeira onda de desindustrialização da economia brasileira. Essa primeira onda, ela termina em 1999, quando ocorre a desvalorização do câmbio. Naquele momento, parecia que a economia brasileira ia voltar a se reindustrializar, mas o fato que a apreciação brutal da taxa de câmbio a partir de 2005 leva a uma segunda onda de desindustrialização, tá? A participação da indústria de transformação no PIB, ela vai cair de 18%, 19% em 2005 para algo como 13%, 12% no ano passado. Tá? Então, é uma segunda onda de desindustrialização da economia brasileira que faz com que a economia brasileira perca dinamismo, e isso fica muito claro a partir de 2010. Quer dizer, a produção da indústria de transformação brasileira, que se recupera rapidamente da crise de 2008, ela entra num estado de estagnação a partir do início de 2010, e de lá para cá a indústria brasileira de transformação não cresce mais. Tá? Você tem oscilações, em alguns meses a produção industrial cresce, em outros meses a produção industrial cai, mas o fato é de que nós temos hoje uma situação de estagnação da produção industrial. Tá? Então, eu vejo esse processo, esse PIBinho, como alguns jornalistas colocam, muito mais como um processo de ordem estrutural e, portanto, não pode ser atribuída a culpa à presidente Dilma Rousseff, do que exatamente um problema de ordem conjuntural. É claro que a política macroeconômica, na medida que ela não teve, pelo menos do meu ponto de vista, e aqui eu falo não como presidente da Associação Keynesiana Brasileira, mas em caráter estritamente pessoal, ela não teve um norte muito claro. Em alguns momentos o governo parecia que estava preocupado com o câmbio, aí depois a inflação começou a acelerar, então ele deixou de lado o objetivo de ajustar a taxa de câmbio para tentar controlar a taxa de inflação. Essa falta de norte na política macroeconômica também contribuiu para esse resultado pífio do PIB. Mas eu acho que 70% do problema é de ordem estrutural, está relacionado com a desindustrialização da economia brasileira, e enquanto a gente não reverter esse processo, iniciando um processo de reindustrialização de nossa economia, nós não vamos atingir taxas mais robustas de crescimento. Eu não acho que o problema seja, como alguns economistas colocam, um problema de mensuração do PIB. Não nego que possa haver um problema de mensuração do PIB, mas claramente esse problema não explica a inflexão da taxa de crescimento média da economia brasileira a partir de 2010. Durante os mandatos do presidente Lula, o Brasil cresceu em média 4%. De 2011 para frente, o nosso crescimento é inferior a 3%. Tá? Eu não vejo como um simples problema de mensuração de PIB possa explicar esse desempenho mais pífio da economia. Eu acho que é um problema que é fundamentalmente estrutural, com alguns agravantes produzidos pela falta de norte na condução da política macroeconômica. Loureiro, quando você fala estrutural, quais são os pontos da estrutura que precisam ser mudados aí? Olha, Nassif, primeiro nós temos que ter uma política de reindustrialização, o que envolve necessariamente, embora não seja a única coisa, envolve necessariamente um ajuste mais forte da taxa de câmbio. Mesmo o câmbio no patamar em que ele se encontra hoje, ele ainda não é suficiente para recuperar a competitividade da indústria brasileira. Tá? As metodologias para apuração
da sobrevalorização cambial são diferentes. Alguns estudos apontam 3,20, outros 2,70, outros 2,90, mas o fato é de que, por qualquer metodologia que você considere, você ainda tem uma sobrevalorização cambial bastante significativa e, enquanto ela não for resolvida, a indústria não vai ter condições de competir com as suas congêneres no exterior. Ou seja, não é apenas um problema de gerar demanda para a indústria doméstica. O nosso problema é que a indústria doméstica não tem acesso a essa demanda devido à sua falta de competitividade. Então, primeiramente, você tem que resolver o problema de câmbio. Em segundo lugar, a questão de infraestrutura. A nossa infraestrutura em termos de portos, aeroportos, estradas, geração de energia elétrica, ela está claramente atrasada, ela é deficiente. Isso não é resultado só deste governo, é resultado de 20, 25 anos com investimento público muito baixo e nós precisamos recuperar isso. Tá vendo? Peluso, a gente vê alguns ensaios de política industrial, essa questão de reduzir o grau de incerteza do empresário. Por exemplo, a gente vê na Petrobras, aí, com o pré-sal, aí, alguns investimentos, a maneira como tem o conteúdo nacional e a maneira como estão sendo desenvolvidas algumas peças, parceria Petrobras, a empresa privada, a FINEP. E a gente também vê saúde e educação, principalmente saúde, essa questão do poder de compra do Estado exigindo contrapartidas de atração aí ou de transferência de tecnologia. Mas, de uma maneira geral, fora esses dois setores, você não vê um desenho de política industrial como você tinha antes, você tinha dentro do modelo de substituição de importações. O que acontece? Outro dia eu estava escrevendo, eu achei que você tem um déficit aí conceitual aí. Parece que as escolas econômicas perderam um pouco daquela capacidade de ajudar a formular modelos também. Como é que você vê esses vácuos aí? Então, ele está falando, levantou a questão estrutural que é verdadeira, né? Porque eu não acho que ela começou nos anos 80, viu, Oreiro? Eu acho que ela começou nos anos 70, porque nós tivemos uma industrialização em cima dos setores, que eram os setores velhos da economia. Mas o segundo PND permitiu... O segundo PND, você vai concordar que eram os setores velhos. E já estava ocorrendo a terceira revolução industrial, que é a revolução da microeletrônica, né? Dos novos materiais, etc, etc. Nós, na verdade, perdemos esse bonde. Tá. Aí você teve a crise da dívida externa, né? Eu estava lá, no governo, né? Não dava para ter política nenhuma, nem industrial, nem coisa nenhuma. Só os que puderam. Você tinha que, na verdade, consertar aquele desastre. Aquilo era um verdadeiro desastre. Quando eu ouço os caras falarem desastre, eu falei, eles não sabem o que é o desastre. Pois é. Vou te dar um exemplo da Nuclep, né? A Nuclep, ela não tinha receita, ela só tinha uma dívida em dólar, né? E eu todo dia recebia o presidente da Nuclep. A Nuclep é empresa... produtora de equipamentos para o programa nuclear. Isso. Né? Mas ela não conseguiu demarrar, mas ela tomou dívida para... Então, quem servia essa dívida era o Tesouro. Então, aí você tinha um desastre fiscal. Você tinha conta-movimento do Banco do Brasil. Conta-movimento do Banco do Brasil. Então, a questão da fragilidade da indústria brasileira, a gente precisa lembrar, hein, Oreiro, que é nesse momento que a China começa a desenvolver a sua política de industrialização, né? Com a abertura ao capital estrangeiro, com as zonas especiais e com uma política cambial e de crédito muito séria para apoiar a indústria. Quando nós fomos pegos na estabilização de 94, né? Você se lembra bem, todos se lembram bem, o que nós fizemos? Nós valorizamos o câmbio, não é verdade? E todos os planos de estabilização, todos, inclusive o cruzado do qual participei, congelaram o câmbio, certo? Congelaram o câmbio para poder combater a inflação. Então, a partir de 94, essa valorização ela perdurou até 99 e, como você disse muito bem, não é? Em 2002, o câmbio chegou a quase 4. O que nós fizemos? Nós deixamos ele deslizar, porque aí foi o momento da liquidez internacional e da mudança dos termos de troca, não é isso? Aí nós deixamos o câmbio deslizar para baixo. E você tem razão, isso produziu
um desacerto estrutural na economia que está perdurando até hoje, porque nós não corrigimos o câmbio na proporção em que era necessário corrigir. Agora, Gonzalo, quando você pega esses momentos de crise, que se está vendo objetivamente destruição de país, a elegia que se faz dos ministros da Fazenda, que provoca o desastre, como se fossem gênios, é uma coisa inacreditável, né? O Mário Henrique, o Delfim que conta essa história com o Mário Henrique, quando ele viu que o Volcker assumiu o cargo de chairman do Federal Reserve, o Mário Henrique disse, é melhor a gente ir embora, porque esse Volcker vai jogar o juro para cima, por causa da inflação, não só por causa da inflação americana, mas por causa do papel do dólar como moeda reserva, certo? Porque, na verdade, eu estava na reunião de Belgrado quando os europeus fizeram a pressão para a conta de substituição, ou seja, para substituir o dólar por uma cesta de moedas, etc., e usar os direitos especiais de saque. O que o Volcker fez? Ele conta, numa entrevista que ele acabou de dar, eu voltei para os Estados Unidos e mostrei a eles quem é que mandava. Quem é que manda? Manda o gestor da moeda reserva, né? E ele nos quebrou. Mas, enfim, voltando ao negócio do câmbio, né? O Brasil foi um dos países que menos defendeu o câmbio competitivo nos últimos 20 anos. Mas não só, se você pegar o Roberto Campos e o Goudin, com o Café Filho e o Juscelino, eles tentaram promover uma desvalorização cambial apontando a Coreia. Falou, a Coreia daqui a algum tempo vai ser uma potência porque desvalorizou o câmbio. E o medo da inflação e tudo impediu isso aí. Então, todos os asiáticos que se industrializaram rapidamente, a Coreia, cuidaram da questão cambial. Primeira coisa. Como instrumento da industrialização. Assim como o Japão o fez no pós-guerra, assim como a Alemanha fez no pós-guerra, a Itália fez no pós-guerra. E aí o cara me pergunta se não estamos exagerando na questão cambial. Esse é o fundamento, como ele está dizendo corretamente. Agora, eu queria só discutir a questão dos serviços. Acontece, Oreiro, que, na verdade, com as políticas de salário mínimo das políticas sociais, inclusive as previdenciárias, nós, na verdade, demos um impulso na demanda interna. Agora, o que aconteceu simultaneamente foi que os salários no serviço subiram e puxaram o serviço na indústria também. Então, você teve o seguinte movimento, o câmbio por cima e os salários por baixo. Aí, nós produzimos esse efeito que você disse. Você aumenta a demanda e a demanda atende com importação. A demanda não captura, a indústria brasileira não captura a demanda que foi gerada. Basta ver o déficit do setor industrial, o déficit global do setor industrial esse ano. Vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Priscila Cash. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode enviar sua pergunta pelo portal www.brasilianas.org. Priscila. O Flávio José Domingos, de Arapiraca, Alagoas, pergunta se a política macroeconômica do governo Dilma tem sido ativa no sentido de apontar para uma perspectiva a longo prazo, como uma trajetória de desenvolvimento, ou se tem apenas respondido de forma passiva às questões externas. Beluso. Eu estou falando demais. Pois é, mas essa aí é para você. Eu estou falando demais. Eu acho o seguinte, que a Dilma está enfrentando uma situação muito delicada, né? Ela não consegue, sob pena de pagar com uma inflação maior, fazer uma desvalorização cambial, a não ser muito lentamente, né? Que na verdade tenha ganhos reais, porque você pode fazer uma desvalorização nominal muito abrupta e a inflação come a sua desvalorização, né? Então, eu acho que ela só pode romper isso, né, dadas as expectativas do mercado. Eu vou dizer uma coisa que os meus amigos vão dizer que é uma coisa conservadora. Se ela tiver uma política fiscal um pouco mais compatível com uma taxa de juros mais baixa, né? Então, eu acho que o governo vai ter, dada a relação de forças, o governo vai ter que estabelecer uma meta para o superávit primário. Então, mas daí eu pego o Tenani e pego a sugestão... E aí os juros... Então, mas daí eu pego a sugestão do Chico Lopes, aí eu queria que o Tenani analisasse o que diz o Chico Lopes. O governo tem que vir e dizer o seguinte, eu vou fazer um superávit que permita estabilizar a relação dívida-PIB e o que exceder isso aí eu vou usar para programas sociais. O mercado, se tivesse uma indicação dessa,
Mesmo que o superávit fosse 2%, ele não se acalmaria? Não, acho que não, porque é uma questão ideológica, né? Mas eu acho que o Chico está falando exatamente do ponto do superávit como uma maneira de estabilizar a dinâmica da dívida pública e o resto é excedente. O governo pode, talvez seguindo a linha do professor Beluso, manter esse superávit e dar espaço para o setor privado investir, ou o governo pode desconfiar do setor privado e manter esse superávit e ele mesmo investir esse excedente. Mas a questão é que a dívida pública não é um problema nas circunstâncias atuais. As contas externas, como é que você está vendo? As contas externas é um pouco mais preocupante aí. 3,7 de déficit. É muita coisa, né? É bastante. Para o Brasil, eu me lembro que no passado, 1,5%, 2%, você já levantava a bandeirinha amarela. Tudo bem que os Estados Unidos recentemente redefiniu o que pode ser um déficit fiscal, déficit em conta corrente gigantesco, mas 3,7 para padrões brasileiros é assustador. Nós temos as reservas, né? E as reservas acalmam ou elas podem virar fumaça? Elas acalmam, mas não é porque eu tenho um lado bom que eu vou falar que o outro lado não é tão ruim assim. O Brasil tem reservas suficientes, em grande quantidade, maravilhoso, mas o déficit em conta corrente é bastante preocupante. Vamos para um segundo intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute os caminhos da política macroeconômica do governo federal. Nesse último bloco, vamos analisar o desafio de se retomar o crescimento com distribuição de renda. Eu queria ver com o Oreiro, esse negócio, Oreiro, o salário é renda e é custo também. Então, quando você faz uma política mais distributivista, você tira um pouco a competitividade da economia interna. Como é que você vê essa capacidade de manter o mercado de consumo crescendo e, ao mesmo tempo, você tem um crescimento maior da economia e da parte da indústria? Como compatibilizar? A melhoria nos indicadores sociais com a retomada da competitividade, principalmente da indústria, o governo deveria tentar negociar com os sindicatos e com as empresas uma política de moderação salarial. Como o professor Beluso colocou no bloco anterior, nós tivemos um problema ao longo desses últimos anos, que foi o crescimento do salário real muito acima do crescimento da produtividade do trabalho. Quando o salário real cresce acima da produtividade do trabalho, esse crescimento do salário real ele não é sustentável a longo prazo, porque ele implica numa redução da competitividade da indústria. É bom, é socialmente justo que os salários cresçam. Isso é desenvolvimento econômico. Mas se os salários crescerem demais, crescendo acima da produtividade, isso faz com que a indústria perca competitividade, isso vai gerar déficit na conta de transações correntes, vai gerar desindustrialização e, portanto, vai reduzir o ritmo de desenvolvimento da economia a médio e longo prazo. Então, eu acho fundamental que no próximo governo, seja ele, a presidente Dilma ou outrem, o governo negocie, sente com as centrais sindicais e sente com os empresários na tentativa de fazer um grande pacto social em que você negocie a moderação salarial. Isso é fundamental, ou seja, atrelar os salários ao crescimento da produtividade é uma condição fundamental para você preservar a competitividade da indústria no longo prazo. Um segundo ponto que é fundamental para você reduzir as enormes desigualdades sociais que tem no Brasil é você fechar o leque salarial. Tá? Boa parte da desigualdade social que existe no Brasil deve-se à desigualdade de salários. Ou seja, as pessoas que trabalham, por exemplo, no sistema financeiro ganham 100, 200, 300 vezes o salário mínimo, as pessoas que trabalham em outros setores ganham muito menos. Então, nós precisamos fechar esse leque salarial. E como é que você fecha o leque salarial? Investindo muito na educação, uma educação de qualidade
que seja amplamente disponível para todos os brasileiros. Tá firme, Oreiro. O Beluso, quando a gente percebe, quer dizer, o que o Oreiro coloca, os pactos e tudo, estão dentro de uma ideia de desenvolvimento. Então, todo mundo senta, faz o sacrifício e tenta o desenvolvimento. O que a gente está vendo nos últimos anos aí é o conceito de bem-estar, o conceito de melhoria dos indicadores sociais, ganhando uma relevância em termos de opinião pública, da opinião pública informada, porque a opinião pública, o eleitor ele quer aquilo que melhora a vida dele, né? Essa questão da melhoria da vida hoje é uma bandeira tão forte ou mais forte que a questão do PIB. Como é que você está vendo esse esgarçamento da ideologia desenvolvimentista? O que eu diria, Nassif, é que houve uma mudança muito grande de regime, não é? No mundo inteiro, não é? Eu me lembro dos anos 50 e 60, em que isso que o Oreiro estava dizendo, a Europa cresceu com os pactos sociais. Isso. O Estado do Bem-Estar, não é isso, Oreiro? Ele cresceu com coordenação de preços e salários. Né? A economia social de mercado alemã, o que fez? Os sindicatos participavam ativamente das decisões, eles faziam parte dos conselhos das empresas. Na França, os sindicatos fizeram esse papel de coordenação. Na Itália também, né? Os sindicatos e os partidos de esquerda tiveram um papel importantíssimo, né? na evolução da economia do bem-estar. Né? E os salários, como ele disse, cresceram de acordo com a produtividade, né? Mas não danificaram. Na verdade, isso ocorreu depois da reconstrução europeia, etc. Nós estamos vivendo uma outra configuração. O que aconteceu é que nós temos, por exemplo, um sistema fiscal regressivo, extremamente regressivo. A alíquota marginal aqui é de 27%. A alíquota marginal é aquela que incide sobre a faixa mais alta do salário. É de 27%. Né? Se nós compararmos o nosso sistema tributário com os europeus, mesmo depois do neoliberalismo, né, eles não tiveram coragem, por exemplo, de eliminar, a não ser nos Estados Unidos, né, mas na Europa eles não tiveram coragem de eliminar os impostos mais pesados sobre a renda e sobre o patrimônio. Né? Aqui no Brasil, os impostos sobre o patrimônio praticamente são inexistentes. Então, eu vi outro dia um economista, né, que escrever o seguinte, que era preciso você represar, diminuir os programas sociais, porque isso estava, na verdade, isso é que estava empurrando a demanda, e como nós estamos em inflação de demanda, né, era preciso reduzir os programas sociais. Eu pensei comigo, né, por que não, né, aumentar a carga tributária sobre aqueles que têm a renda maior ou que têm patrimônio? A desigualdade no Brasil, ela diminuiu, mas dentro da escala de salários, sobretudo, não é isso, Oreiro? Porque a desigualdade a desigualdade de riqueza ainda é muito grande e a desigualdade de renda ainda é muito grande. Essa orientação desse economista me lembra no cruzado que os sojicultores do Sul estão vindo com os tratores aqui para passar em cima de Brasília, né? E o Pércio fazendo continha. E o João Manuel falou, Pércio, nós vamos te colocar lá na divisa de São Paulo com um quadro negro lá e a sua calculadora para você conversar. Não, porque houve uma discussão na casa do Bracher, eu não vou falar quem, mas alguém falou o seguinte, é preciso, na verdade, cortar a renda dos de baixo, porque eles estão consumindo. Aí o João Manuel falou isso. Vai lá e vai na fronteira. Tem movimentos de startups ocorrendo no mercado, você tem essa nova economia surgindo. Dentro do mercado, tem alguma dimensão econômica ou ainda são experiências muito de lado, assim, em relação ao dinheiro grosso dos investidores? Olha, o juro no Brasil é menor do que ele foi no passado, mas ele é ainda muito elevado. Então, tudo, né? Você tem um pouco mais de investimentos nessa área do que no passado, mas é muito incipiente. Quando o juro chegou em 7,5%, como é que foi esse movimento na cabeça dos grandes investidores? Então, as pessoas começam a pensar em tomar mais risco, né? Elas olham e falam, puxa, agora para eu poder manter o meu padrão com os meus recursos, não vai ser tão fácil quanto era antes.
Então você vai mais fundo no espectro de risco que esse movimento começou a se delinear na época. Começou a se delinear, mas veja, os juros ainda são elevados, né? Você está falando de taxas reais de juros de 5,5%, 6%, é muita coisa, né? Quando a gente descer para um patamar aceitável, que é de 1,5%, 2%, quando isso acontecer, talvez, e se durar um tempo suficiente, esse tipo de investimento ele vai adquirir uma dinâmica própria, mas estamos muito longe disso. E ainda a internacionalização do investimento brasileiro aí? As empresas brasileiras... Não, os grandes investidores aqui nos mercados internacionais. Então, o que eles buscam nesses momentos aí de... Você busca retorno. Agora, se você entra num país que é nem o nosso, que te paga uma taxa de juros de 5,5%, 6% real em títulos do governo, quer dizer, correndo um risco baixíssimo, por que você vai se preocupar em investir em ativos de risco? Mesmo para os investidores externos. Tá. Bom, o programa Brasileiras.org sobre a política macroeconômica do governo federal termina por aqui. Eu agradeço a participação do professor e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Luiz Gonzaga Beluso, do especialista em mercado financeiro, Paulo Tenani, e no Rio, do presidente da Associação Keynesiana Brasileira, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Luiz Oreiro. E também agradeço a colaboração da jornalista Priscila Cash e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá. Eu sou o